Nosso bom dia a todos. Bom dia a quem nos acompanha à distância. Pelo Facebook do Pátria do Evangelho, compartilhado com a comunidade A Vida Nova. Tenham todos também um bom dia. Lembrando que essas exposições nossas são gravadas e depois colocadas no YouTube. Quem quiser assistir, não só essa, como todas as outras estão lá, muitas, de vários anos atrás, também estão no YouTube. É só baixar lá e olhar as exposições. Mas antes de a gente entrar na nossa atividade da manhã de hoje, eu vou convidar a todos para fazermos uma prece. Fechamos os olhos, buscamos neste momento que estamos nesta casa bendita, onde a espiritualidade maior, os mentores espirituais, trazem as energias do nosso Mestre Jesus, para que todos nós pudéssemos nos aurir, nos fortalecer nessas energias, a fim de que cada um de nós possamos encontrar as forças necessárias para caminharmos na presente jornada, que é uma das jornadas do nosso progresso espiritual, do nosso aprendizado. Na manhã de hoje, todos nós que nos encontramos aqui, viemos em busca de algo para as nossas vidas e para que nós possamos sair daqui com algo em nossos corações, que cada um de nós possamos prestar atenção no nosso ambiente, sentir essas energias tão benéficas e, o mais importante, levá-las consigo para que possam ser compartilhadas com todos aqueles que caminham conosco na presente jornada. Permiti, Mestre Jesus, que os teus prepostos possam vir em nosso auxílio, para que nós possamos encontrar as melhores palavras, para que todos nós possamos compreender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, que é a continuidade dos seus ensinamentos, dos teus exemplos. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, o tema que nos coube hoje, na manhã de hoje, fala sobre as paixões. Isso está nas questões 907 a 912 do Livro dos Espíritos. Esse tema está no livro 3, capítulo 12, que fala da perfeição moral. E a perfeição moral vai das questões 893 a 919, então nós não terminamos esse capítulo hoje. Hoje nós vamos falar só das paixões. Mas dia 8/2, nós falamos sobre as questões 893 a 906, que ela falava das virtudes e dos vícios. Quem não assistiu, é só baixar lá no YouTube. E nós vimos também que enquanto enquanto a virtude ajuda, os vícios nos atrapalham. Lógico que na época nós não estamos falando dos vícios comuns aqui do nosso dia a dia, da gula, do álcool, do fumo, de outras drogas. Não é esses vícios, não. São os vícios do espírito, Orgulho, egoísmo, vaidade, Então nós precisamos ser pessoas mais caridosas, mais bondosas. É essas virtudes e é os vícios que nós estávamos falando na outra reunião. Nós vimos também que a perfeição moral, ela é um processo contínuo e lento, dia a dia, todos os dias, todos os momentos, todas as encarnações. É um processo muito lento, mas ele tem que ser contínuo. E nós não podemos nunca se apavorar com isso, mas também não pode cruzar os braços. Nós precisamos continuar com esse processo de continuidade na busca dessa perfeição moral. Superar vícios, melhorar as virtudes
e buscar isso aonde? Nos ensinamentos de Jesus. Nós vimos aqui na musiquinha, parece tão fácil, né? Amar como Jesus, sonhar como Jesus, fazer o que Jesus fazia, mas nós sabemos que nós estamos muito distante de tudo isso, né? Mas o melhor exemplo que nós temos é Jesus, e é esse que nós temos que seguir. Agora, hoje, nas questões 907 a 912, nós vamos falar das paixões. Será que as paixões atrapalham ou ajudam na nossa busca da perfeição moral? Será que atrapalha ou ajuda? Vamos ver a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos. Kardec pergunta assim na 907: visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? Olhem, vamos prestar bem atenção na pergunta de Kardec. Visto que o princípio das paixões está na natureza, ou seja, se está na natureza, é uma das leis de Deus. Nós sabemos que as leis de Deus são perfeitas. Mas se ela está na natureza e é uma lei de Deus, ela é mal em si mesmo? É um questionamento que Kardec faz, né? Primeiro ele afirma e depois ele pergunta, ela é má? Vamos ver a resposta dos espíritos. Eles respondem bem objetivamente, não. Ela não é má em si mesmo. O que é mal? A paixão está no excesso acrescentado à vontade. Aquilo que excede a paixão segundo a nossa vontade. Porque o princípio foi dado ao homem para o bem. E as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que delas se faz que causa o mal. Então, as paixões é uma das leis da natureza, umas leis naturais. Ou seja, o Criador, Deus, nos criou com certa dose de paixão. Uma certa dose, a dose que Deus colocou é a ideal que nós precisamos dessas paixões, para nos impulsionar na busca de algo, até a criação de grandes coisas. A gente vê pessoas aí apaixonadas, né, por determinadas coisas, né, cura de doenças, melhora de tecnologia, essas vacinas que nós tivemos recentemente, prejudicam em alguma coisa? Lógico, mas elas mais beneficiam do que prejudicam, como tantos outros medicamentos. Isso tudo força a paixão das pessoas na busca de tudo isso. Mas eu trouxe um exemplo aqui de uma paixão muito mais gigantesca de tudo isso, né? Que é essa obra de Kardec, né? Apaixonado pela doutrina espírita. Kardec compilou esta obra gigantesca, que já fazem aí mais de 160 anos, e que ainda hoje a gente está patinando para entender essa doutrina maravilhosa, que é os ensinamentos de Jesus. Kardec não mudou nada, ele só melhorou o que Jesus veio trazer para nós de ensinamentos. E como nós já falamos, né, tem outras pessoas que têm outras paixões, né? E aí, quando que esta paixão está no excesso? Porque a resposta aqui fala assim, a paixão está no excesso acrescentado à vontade. E quando esta paixão está no excesso? Vamos ver a próxima questão. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Qual é esse limite? As paixões são como um cavalo que é útil quando está dominado e que é perigoso quando é ele que domina. Reconhecei, pois, que uma paixão torna-se perniciosa a partir do momento em que não podeis governá-la e que ela tem por resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. Então, a resposta ela é bem objetiva, né? Ela se torna negativa quando nós perdemos o controle desta paixão, prejudicando nós ou prejudicando terceiros, né? Tem pessoas extremamente apegadas ao dinheiro, extremamente apegadas ao dinheiro. Não comem ou não se medicam para não gastar. Então, extremamente apegadas.
Pior quando elas perdem a amizade com outra pessoa por causa do dinheiro, o que é muito ruim, né? Enquanto ela está se prejudicando, já está se prejudicando. A partir do momento que ela começa a prejudicar outras pessoas, aí são ruins. Esse é o limite da paixão. Tudo tem que ter um limite. Nós temos que ser gastadores, esbanjadores. Não é assim que funciona a vida. Mas nós temos que ser extremamente apegados. Também não é assim que é a vida. Tudo tem um limite. Percebe que tudo na vida tem um limite? E nas paixões também tem que ter limite. Então, o limite da paixão se torna negativa quando o indivíduo perde o controle dela. Ou seja, ele fica ali aficionado só pensando naquilo, e mais nada. O resto do mundo não importa, só importa aquilo. Não pode ser assim. No próximo slide, nós vamos ver um comentário que Kardec faz sobre essas paixões. Kardec diz assim: as paixões são alavancas que decuplicam. Decuplicar é aumentar 10 vezes as nossas forças, né? Então, as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da providência. Olha só que interessante, né? As paixões são forças que nos ajudam, nós como seres, criaturas de Deus, a executar as obras de Deus, né? Então, aumenta a nossa força para ajudar Deus nas suas obras. Por isso que é uma das leis da natureza. Mas, se em lugar de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai nos excessos. E a própria força que, em suas mãos, poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga, já que duplica as nossas forças. Quando nós usamos ela para o lado ruim, aquilo que é bom vai se voltar para nós também ruim, com a mesma intensidade, com a mesma força. Decuplica, é 10 vezes mais potente. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural. É uma lei de Deus, né? O princípio das paixões, portanto, não é um mal, visto que repousa sobre uma das condições providenciais de nossa existência. Então, as paixões derivam do instinto nosso de conservação, é um instinto nosso, mas o excesso desse instinto também é prejudicial. Nós precisamos ter esse instinto, essa paixão, até determinado ponto. E não são más quando dosadas, segundo Kardec, segundo os espíritos, né? São forças que podem levar a grandes realizações. E é só a gente pesquisar aí, a gente vai ver que tem bastante realizações. O excesso dela é que atrapalha. Mas Kardec ainda continua. A paixão propriamente dita aqui é no sentido nosso, vulgar, do nosso conhecimento das paixões. Então, a paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. É o exagero, tudo que se exagera de uma necessidade ou de um sentimento, né? Um amor. Eu amo demais determinada coisa e deixo de amar outra. Eu amo demais a natureza, os animais e deixo de amar as pessoas. É uma paixão que excede. Eu devo amar menos. Não é assim. Mas amar mais aquele do que um outro ser humano, isso é prejudicial. Isso é uma paixão que nós não podemos, nós temos que combater. Né? Ela está no excesso e não na causa, e esse excesso torna-se um mal quando tem por consequência um mal qualquer. Então toda a maldade, tudo aquilo que a gente faz em excesso, prejudicando a si ou a outra pessoa, ela nos causa um mal. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal distancia da natureza espiritual, lógico. Todas as paixões que nos aproximam dos bens terrestres nos distancia de Deus, das leis espirituais. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal, acima dos bens materiais, lógico, anuncia a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição.
Então, toda paixão que serve para melhorar as condições do ser humano, que faz com que a gente se melhore, né? E nos distancia da natureza, nos aproxima da natureza espiritual, nos aproxima de Deus, nos aproxima dos nossos anjos, dos nossos mentores espirituais. E o contrário, nos distancia. Então, toda a paixão bem dosada nos faz crescer na busca dessa perfeição moral. Então, a paixão em si não é ruim para o nosso crescimento na busca dessa perfeição moral, mas o excesso dela, sim, ela vai nos atrapalhar. Na questão 909, Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Será que a gente pode vencer as nossas más tendências pelos nossos esforços? Resposta: sim. E algumas vezes por fracos esforços, bem poucos esforços, para a gente vencer tudo isso. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esses esforços? Quanto de nós se esforça tão pouco para que a gente possa vencer essas nossas más tendências? Que cada um de nós possamos olhar para dentro de nós e ver aquilo que nós temos de ruim dentro de cada um de nós, que são as nossas tendências ruins, né? E fazer todo o esforço possível para vencer essas más inclinações que nós temos. Os Espíritos dizem aqui que algumas vezes por fracos esforços. A gente sabe que não é tão fraco os esforços assim, é uma luta constante nossa, né? É uma busca constante, é um grande esforço nosso de buscar vencer essas coisas ruins que a gente tem dentro de cada um de nós, mas que é um esforço que nós temos que fazer todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Na 910, Kardec pergunta: o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Será que nós podemos encontrar nos nossos anjos de guarda, nos mentores espirituais, assistência para nos ajudar? E para quem é de outra religião, que provavelmente deve estar nos ouvindo, né? Os seus anjos, os seus santos, que para nós são espíritos mais evoluídos também, certo? Então vocês também podem procurar nas suas religiões esses mentores espirituais para te assistir, te ajudar, para que você possa superar essas paixões. É essa a pergunta que Kardec está fazendo. E os espíritos respondem: se ele ora a Deus e seu bom gênio, né, o seu anjo, o guardião, com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é sua missão. É a missão dos nossos anjos guardiões, é a missão dos espíritos superiores cuidarem de nós. Mas eles se afastam da gente? Não, eles nunca se afastam da gente. Nós nos afastamos deles. Nós, quando não ouvimos os seus conselhos, nós nos afastamos deles. É igual muitas pessoas que às vezes você está dando o conselho, está mostrando o caminho, esse é o caminho certo, mas a pessoa não quer te ouvir. Então é o seu conselho que é ruim? Não, a pessoa que não quer te ouvir. Assim são os nossos anjos guardiões. Nós nos afastamos deles. Eles nunca se afastam da gente. Quando nós o procuramos, eles estão sempre dispostos a nos ouvir e vêm sim nos auxiliar, vêm nos ajudar. Por isso, se nós procurarmos a assistência do plano espiritual, nós sempre vamos encontrar essa assistência. Na questão 911, Kardec pergunta: há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder de superá-las? Será? A gente sabe que tem paixões irresistíveis no nosso mundo, mas será que a vontade não tem poder de superá-la? Os espíritos respondem:
Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade não está senão nos lábios. Quer dizer, fala só da boca para fora, né? Não está no coração, não está no sentimento. Elas querem, mas estão bem contentes que assim não seja. É aquele comodismo. Tá bom, assim eu vou continuar assim. Quando se crê não poder vencer suas paixões, é que o espírito nelas se compraz em consequência de sua inferioridade. Ele não quer lutar por aquilo. O comodismo tá bom assim eu vou continuar assim. Aquele que procura reprimi-las, que faz um esforço, né, para reprimi-las, né, compreende sua natureza espiritual. As vitórias são para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. A gente sabe no nosso mundo de paixões desenfreadas. E que todos nós, ninguém aqui é santo não, tá? Todos nós temos paixões. Um é pelo vício do fumo, outro do álcool, outro da gula, outro excesso de medicamento. Então, são paixões. Todos nós aqui temos paixões. Não existe santo aqui não. Todos temos paixões. E muitas vezes, como os espíritos falam aqui, falta o quê? Esforço nosso para vencer tudo isso. Falta esforço nosso para mudar tudo isso. A vitória para vencer essas más tendências é o esforço nosso. Nós que precisamos ter a vontade firme e forte e falar, eu quero vencer, eu quero mudar e vou mudar e tentar a cada dia fazer alguma coisa para você ir se mudando. Mas eu não consigo vencer. Será que você não consegue vencer tudo hoje? Mas um pouco você consegue. Então vai mudando aos poucos, porque a vida não dá saltos. Nós não vamos sair daqui, chegar aqui demônio, sair daqui anjo. Não. A gente vai vencendo aos poucos, então a gente vai se modificando aos poucos. A prece sincera, a busca, a ajuda na busca da espiritualidade maior, dos mentores espirituais, dos anjos. Por isso é necessário as nossas preces. Ao levantarmos de manhã, o primeiro ato, abrir os olhos, agradeça a Deus pelo dia, pela vida, pelas pessoas que te cercam, pelo teu trabalho, pela natureza, pelo ar que você respira, por tudo, agradeça a Deus. Antes de dormir, de novo, faça a sua prece. Agradeça novamente a Deus por tudo isso. É muito importante. Todas as vezes que a gente faz as nossas preces, as nossas orações, nós estamos chamando para junto de nós uma espiritualidade maior, que se preocupam com a gente, que querem que a gente cresça, que quer que a gente se melhore. Na 912, Kardec pergunta, qual é o meio mais eficaz de se conhecer a predominância da natureza corporal? Nós já falamos, né? Todo mundo já sabe, né? Mas os espíritos respondem bem objetivamente, praticar a abnegação de si mesmo. Às vezes a gente se olha muito para nós, não sou feliz, eu preciso disso para ser feliz, eu preciso daquilo para ser feliz. Será que eu preciso? Será que Deus fez tudo certinho no mundo? Errou na minha vida, na vida de vocês? Será? Será que eu preciso? Será que Deus não fez tudo certinho? Nos colocou as pessoas, os animais, o trabalho, tudo certinho na nossa vida? Mas a gente quer se distanciar desse caminho. A gente quer seguir pelo nosso caminho. Aí chega lá na frente, a gente cai num abismo. Então, a ser abnegado não é falta de cuidado consigo. Você tem que sim cuidar do seu corpo, cuidar de você, até porque é um instrumento seu do seu progresso espiritual, do seu crescimento espiritual. Mas parar de se olhar como coitadinho, que eu sou tão injustiçado. Não é assim mesmo, né? Então, praticar a abnegação de si mesmo é buscar o autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É olhar para você o que você faz de errado e procurar se corrigir. É a ferramenta mais eficaz para o aperfeiçoamento moral. Um sábio da antiguidade, Sócrates, dizia assim, conhece-te a ti mesmo. Então é necessário que a gente se conheça a nós mesmos, para que nós possamos ver quais são os meus espinhos,
Quais são os espinhos do meu parceiro, da minha parceira? Ajudar a cortar esses espinhos, porque nós estamos cheios de espinho, mas nós sempre olhamos os espinhos do outro, né? Daquele amigo que trabalha conosco, aqui na casa espírita ou na nossa família. Todos nós temos espinhos. Então, olhar, conhecer-te a ti mesmo, é isso. É a única forma de nós superarmos a nossa natureza corpórea e se aproximar da natureza espiritual. É ser melhor para nós e para os outros. Então, se nós não formos melhor para nós, nós não temos como ser melhores para os outros. Então, nós precisamos sim nos amarmos para que nós possamos amar também os outros. Então, concluindo, gente, as paixões são motivações naturais, ou seja, estão nas leis de Deus. Ponto. As paixões é importante para cada um de nós, quando bem dosadas. Ela não nos prejudica no nosso crescimento espiritual, na nossa perfeição moral. Elas podem realizar grandes descobertas, isso nós já falamos, né? Podem tornar-se perigosas pelo excesso ou pela falta de controle. É isso que nós temos, é esse excesso e a falta de controle que nós temos que tomar este cuidado. O exagero escraviza o espírito. Nós ficamos só bitolados naquilo, só pensando naquilo e em mais nada. Necessário buscar o autoconhecimento e a vontade firme para dominá-la. Então, é a mensagem da manhã de hoje, que nós possamos nos compenetrar de tudo isso, buscar esse autoconhecimento, olhar para os nossos erros e procurar fazer mais coisas certas, mais corretas no nosso dia a dia. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que são os trabalhos de passes. Enquanto aguardemos aqui, fiquemos em silêncio, mentalizando